minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O texto que nós vamos ler será um texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Hebreus 10, 35. Hebreus, capítulo 10, verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé. Somos da fé para conservação da alma. Nós não somos dos que retrocedem. Isso é uma afirmação. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para conservação da alma. E se você quiser continuar lendo ainda, lembra do texto que nós chamamos do texto, que é o texto da fé, que é Hebreus capítulo 11, verso 1. A Bíblia não foi escrita com separação de versículos e capítulos, amém, gente? Não existe essa divisão na Bíblia, isso é um auxílio para a leitura. Então, se você continuar lendo, está aqui, ó, ora, assim, ó, nós somos da fé para a conservação da alma, e o autor aos Hebreus, no mesmo contexto, vai dizer, ora, aí ele vai falar o que é a fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pai, fale conosco, leva o pregador a um nível de revelação da Tua palavra, que flui vida, que o Senhor possa semear água viva do Teu Espírito, regando a fé dos Teus filhos, que eles saiam dessa noite, desse culto com a fé fortificada, animada. Nós sabemos que a fé, ela pode crescer e ela aumenta. Por isso, ó Pai, aumenta a nossa fé, exerça, ó Pai, a nossa fé, exercite em Ti a nossa fé, para que tenhamos uma fé, ó Pai, madura, fortificada, animada, capaz de transportar montes para a glória do Teu próprio nome, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, semana passada nós falamos um pouco sobre a fé madura e qual é a fé, o que é fé bíblica.
o que não é fé bíblica, a diferença entre pensamento positivo e fé de Deus. Nós falamos sobre John Wesley, que falava da separação entre fé na cabeça e fé no coração. E hoje eu queria falar sobre a fé para permanecer. Fé para permanecer. Fé para permanecer no propósito. Aqui o contexto, eu já preguei algumas vezes esse texto de uma outra vertente, de uma outra forma, mas o Senhor me faz perceber fé para permanecer. Aqui, irmãos, o contexto aqui do autor aos Hebreus é uma grande perseguição. Havia uma grande perseguição. No capítulo 6 de Hebreus, por exemplo, o autor aos Hebreus vai fazer menção de alguns homens, após ter vivido grandes experiências no Espírito, eles retrocederam, e alguns chegaram até a blasfemar de Deus. Mas no capítulo 10, ainda em meio a esse cenário de perseguição, de lutas, adversidades as mais diversas, uma delas financeira, porque Roma, você continua lendo aqui no verso 33, Roma estava fazendo um espólio dos bens, ou seja, confiscando os bens das pessoas, no meio de um ambiente de muita crise, de muita perseguição, de muita angústia. O autor aos Hebreus diz: não abandoneis a vossa confiança. E qual é a forma que nós podemos permanecer com confiança em Deus? É se nós permanecemos com a fé viva e ativa, uma fé forte. Porque em momentos que não vamos ter forças naturais para permanecer no propósito de Deus, nós vamos ter que acessar forças em fé. Existem momentos que nós não vamos ter forças naturais para continuar caminhando, e é nesse momento que nós vamos acessar um nível de força que vem ou que provém por meio da fé. E é isso que ele está dizendo assim: nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos da fé. O que a fé faz? Fé para permanecer, apesar de qualquer coisa. Nós falamos semana passada que a fé, ela é baseada no que Deus diz, não no que nós vemos, pensamos, imaginamos ou achamos. Nós não baseamos a nossa vida no que nós pensamos, porque o inimigo ele pode lançar seta na nossa cabeça, sofisma, 2 Coríntios 10, 3, 2 e 3. Nós não seguimos a nossa vida cristã segundo o nosso sentimento. Por que não? Porque o coração do homem é enganoso. Nós não andamos segundo a vista, porque os olhos também nos enganam. O homem vê e não sabe discernir entre o mal e o bem. Nós andamos por fé. Nós andamos por fé. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos os da fé. E o que a fé faz? A fé nos faz permanecer na palavra que Deus liberou para nós. Escuta, irmãos, andar na palavra quando tudo coopera é fácil. Difícil é permanecer na fé em circunstâncias desfavoráveis. O ímpio consegue permanecer em circunstâncias favoráveis. E escute, nem precisamos de fé para conduzir enquanto tudo está indo bem. Mas nós vamos precisar de fé nos momentos adversos. Deixa uma fitinha marcada, vamos voltar nesse texto. Vem comigo aqui em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Fé para permanecer. Filipenses 4, 10. 10 ao 13. O 13 é um dos textos mais conhecidos da Bíblia.
Eu já vi esse texto aqui, irmãos, desde para-choque de carro, a vidro de carro, a borracharia, a igreja. Eu já vi esse texto aqui em diversos, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. E glória a Deus por isso. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora outra vez mais renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiências, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora escute, a gente aplica esse texto. Como que a gente usa esse texto? Nas mais diversas, como eu falei aqui, diversas formas. Como que a gente aplica esse texto? Tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, eu posso conquistar, eu posso fazer, eu posso romper, eu posso ir, eu posso desbravar, eu posso derrubar portas, eu posso conquistar, eu posso passar naquilo, eu posso vencer gigante, eu posso, no sentido de conquistar alguma coisa. Está errado fazer isso, pastor? Não, pode fazer, aplica desse jeito, tá bom. Mas o contexto aqui não é tudo posso no sentido de conquistar alguma coisa ou fazer alguma coisa. O tudo posso aqui é eu posso suportar todas as coisas. A questão aqui é, o contexto aqui é eu posso suportar qualquer ambiente. Eu posso suportar qualquer clima. Eu posso suportar qualquer coisa. Eu posso viver no momento de estar sendo humilhado. Eu posso viver no momento de estar sendo honrado. Eu posso viver no momento de estar ter fome. Eu posso viver no momento de abundância. Eu posso viver no momento de escassez. Afinal de contas, quem me define não é o momento, não é a crise, não é a escassez, não é a abundância, não é a crise, não são os elogios. Quem me define é o Senhor. Irmãos, quem não vive nisso tudo posso, naquele que me fortalece, quem não vive mediante a palavra de Deus, vai viver uma vida andando pela necessidade, não pelo propósito. Se tem uma palavra que o pastor Luiz Hermínio, o apóstolo, tem nos ensinado, o Luiz Hermínio de Itajaí, ele fala muito isso, não anda na necessidade, ou não ande por necessidade, ande por propósito. Nós não vivemos por necessidade, nós não nos movemos pela necessidade, nós nos movemos pela palavra de Deus. E Paulo está dizendo assim: ei, escute isso, eu tudo posso. Pode o que, Paulo? Eu posso permanecer, eu posso permanecer crendo, eu posso permanecer me alegrando. Volte aqui uns versículos para você entender onde Paulo está, o que Paulo tem em mente. Capítulo 4, verso 4, nós estamos no mesmo contexto. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Toda vez que a palavra de Deus tiver uma repetição ou uma ênfase, para e preste atenção no texto. É uma ênfase. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O cenário aqui, irmãos, Paulo está preso. Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, a epístola aos Filipenses, ele estava preso. E mesmo preso por causa do Evangelho, ele estava preso não porque era um malfeitor. Ele estava preso porque pregava o Evangelho de Deus. Mas mesmo preso, injustamente, ele libera essa palavra assim, ó: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez te digo, alegrai-vos. Se a gente não entender o tudo posso naquele que me fortalece, viver bem em qualquer circunstância, nós não vamos poder cumprir esse mandamento que é alegrai-vos no Senhor. Nós corremos um risco se não crescemos em fé. E eu estou pregando para mim, irmãos.
Essa palavra é para mim. Se nós não crescemos em fé, nós vamos ser crentes circunstanciais. Porque aquilo que nos para é aquilo que nos move. E aquilo que nos move é aquilo que nos para. Se a nossa motivação for o dinheiro, quando o dinheiro acabar, a gente para. Amém? Toda motivação que não for o amor de Deus, um dia vai acabar. Eu me lembro do pastor Luciano Subirá. Vou continuar no contexto aqui, mas eu vou lembrando as histórias, vou colocando aqui. Eu me lembro do pastor Luciano Subirá contando que ele, fazendo um ministério pastoral, de repente, ele começou a entrar num nível de agendas, né, de um sonho que ele tinha. Ele fala que num tempo, quando não tinha racionamento de água, né, não se falava nisso, ele estava num hotel no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, era o Copacabana Palace. Uma hora eu vou levar a Tula para conhecer lá. Ele estava lá no Copacabana Palace, ele disse que ele abriu o chuveiro assim, ficou lá, tipo, se vivendo aquela, sabe, tipo, glória a Deus por isso, aquele hotelzão, em frente da praia, aquela coisa toda. E ele ficou deslumbrado com aquilo, sabe? Poxa, Deus estava realizando meu sonho. Aí o telefone tocou, ele atendia o telefone, era convite para ir pregar nos Estados Unidos, pregar na Europa. E aquela empolgação, né? Ele contando isso, ele falou assim que passou um tempo. Passou-se um tempo da vida dele, quando ele já estava acostumado a viajar, já havia acostumado com os aeroportos, etc. O telefone tocava assim: pastor, você pode vir aqui pregar? Um exemplo, eu não lembro todos os países que ele falou, mas um exemplo, pode vir aqui pregar, por exemplo, aqui na Espanha, aqui no Canadá, aqui nos Estados Unidos. Ele, puxa, vou ficar 15 dias fora de casa, longe da minha esposa. Aí ele começou a falar isso. Se a nossa motivação não estiver firmada no reino, baseada em fé, escuta isso aqui, irmãos, a motivação pode passar. Ele contou que uma vez ele estava numa casa, tinha uma pessoa muito rica e falou assim, chamaram ele e falaram assim: pastor Luciano, eu contratei uma equipe de cozinha para fazer a comida que o senhor quiser, pede e a equipe de cozinha está pronta para fazer o que você quiser comer. Ele falou para a equipe assim: eu quero comer um ovo frito com arroz. Quero um ovinho frito. Pastor, você não está entendendo, pastor, eu falei que você pode pedir o que o senhor quiser. Não, eu estou querendo um ovo frito. Porque já estava acostumado com tudo isso. Agora, irmãos, entenda, qualquer motivação que não for o reino de fé, ela vai passar. E ele conta isso, o pastor Luciano, para mim, eu tenho falado muito dele aqui, para mim é o pastor que mais conhece Bíblia no Brasil. Você quer ouvir um pastor bom de Bíblia? Pastor Luciano Subirá. Pastor, quero ouvir um cara bom de Bíblia. Ouve o pastor Luciano Subirá. Ele é bom de Bíblia. Todo assunto ele domina. E ele contou essa história exatamente para dizer que Deus veio perguntando para ele sobre as motivações. Motivações. Porque pode dizer assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Quantos aqui têm sonhos em Deus? Deixa eu ver sua mão levantada. Quantos têm sonhos, pastor? Eu tenho sonhos em Deus. Obrigado. O que motiva os seus sonhos? O que motiva os seus sonhos? Uma vez alguém falou assim: pastor, eu tenho um sonho. Um amigo meu falou assim: eu tenho um sonho de rodar o planeta pregando o evangelho. Eu falei assim: uau, que benção. Está igual o John Wesley quando diz: o mundo é a minha plataforma. Mas se esse sonho não for motivado pelo reino, for apenas em status, com a metade do mundo a pessoa já alcançou o status, a outra metade vai virar farda, vai virar peso. Tem gente que tem sonho de ser famoso, mas se essa fama não for para o reino, a pessoa vai sucumbir debaixo da própria fama, porque a fama vai roubar da pessoa liberdades que ela estava acostumada a viver e não vai poder viver mais. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando pregar aqui, irmãos? Agora olha o que Paulo está dizendo: alegrai-vos no Senhor. Agora como que eu posso fazer isso? Seja a vossa moderação conhecida diante de todo o homem. Perto está o Senhor.
Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Por que alguém consegue viver diante do momento de escassez, de dificuldade? E falar assim: Deus me guardou, eu estou diante da palavra de Deus, eu estou debaixo do reino de Deus, e esse reino é baseado em fé. Por que eu posso fazer isso? Porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento. O que é exceder o entendimento, irmãos? O entendimento está aqui, ó. O entendimento está aqui, ó. A paz está aqui, ó. A paz de Deus está acima da sua capacidade de compreendê-la. Alguém que já viveu um momento na sua vida que falou assim: poxa vida, eu estou me estranhando, era para eu estar nervoso, eu estou calmo? Já viveu isso aqui? Alguém já viveu isso aqui? Você olha para você e fala assim: um ano atrás, eu teria brigado, eu não briguei. Alguém já viveu isso aqui? Um ano atrás eu levaria isso em conta e eu falo assim: mas alguma coisa eu não sei explicar, tem uma paz que eu não consigo entender. Agora, escute, tudo isso aqui só é possível viver no plano da fé. Porque como que eu não ando ansioso por coisa alguma? Eu entrego para Deus as minhas orações com ações de graça. E se eu não acreditar que o Deus soberano que liberou a palavra de vitória sobre a minha vida, que o Deus soberano que tem cuidado de mim, nós cantamos aqui que Deus é o Deus que nos vê no oculto e no secreto. Se eu não entender que esse Deus governa tudo e todos, e esse Deus cuida de mim, esse Deus tem cuidado da minha vida, da minha família, é impossível viver fé. É impossível. Agora, quando nós temos fé para permanecer, nós entregamos para Deus. E talvez alguém fale assim: pastor, eu não estou entendendo. Você não precisa ter todas as respostas, você precisa só permanecer. Se Deus fosse explicar para José que José iria sentar no trono com Faraó, mas que José antes seria preso, vamos voltar aqui, que José seria traído pelos irmãos, jogado num poço, depois do poço seria vendido como escravo, quando tudo parecia que estava bem, Elias de escravo ia ser caluniado e ia para a prisão. Será que José ia querer? Será que José ia querer? Será que José ia querer ser governador do Egito? Se Deus falasse assim: José, eu tenho um plano para você, José. Amém, Senhor, qual que é o plano? Ô José, você vai ser governador. Amém, Deus, aleluia, glória a Deus. Mas José, eu vou te contar o processo. José, a sua família vai te trair, seus irmãos vão tentar te matar, vai te jogar no poço, aí vão te tirar do poço, você vai ser um escravo. Aí quando tudo começar a ir bem, aí vão te trair, vão mentir de novo para você, aí você vai ser preso. Depois de uns anos, José, aí sim vai cumprir. José vai falar: Senhor, leva mal não, mas eu não quero isso para mim não. Ô Deus, dá para outro. Essa bênção é muito boa, mas é para o outro. Ô Deus, tem um irmão meu, Senhor, que esse milagre casa certinho com ele, Senhor. Dá a bênção para ele. Então Deus, escuta isso aqui, irmão, isso aqui é uma chave para o teu coração. Deus não poderia compartilhar Deus poderia compartilhar o propósito, mas não poderia compartilhar o processo. Deus contou o propósito, mas não podia contar o processo. É por isso que nós não temos as respostas que gostaríamos de ter. Aleluia! É por isso que nós não temos os questionamentos, porque nós estamos num processo de poço, estamos num processo de prisão, num processo de escassez, num processo de traição, mas o nosso futuro tem um governo espiritual. Aleluia! Pastor, Deus falou para mim que tem um lugar de governo para mim, pastor, mas parece que as coisas não estão acontecendo. Porque Deus não pode contar para você o processo.
O processo você só vive. O processo você só vive. E para você permanecer no processo, você precisa de fé. Fé para quê? Fé para permanecer. Fé para permanecer. Você conhece o crente morcego? Existe crente morcego. Quem conhece crente morcego? Ninguém conhece crente morcego, irmãos. Em Promissão não tem crente morcego. Só lá em BH que tem. O crente morcego. Você faz barulho, ele vai atrás. Crente morcego é aquele crente que ele está seguindo barulho. Ele não tem propósito, ele está indo no barulho. Onde fizer mais barulho, ele vai. Está fazendo a campanha aqui, ele quer ir lá. Ah não, a outra campanha é melhor, ele está querendo ir lá. Aí tem um movimento ali, aí ele vai lá. Aí tem um outro movimento, aí ele está indo atrás de barulho. Você pega uma vara e fica... Aí você atrai o morcego. Nós permanecemos no propósito. Quantos tem um propósito? Quantos tem uma palavra de Deus? Governo. Uma palavra de governo. Que você vai experimentar em Deus, eu creio nisso. Mas você fala assim, pastor, parece que eu estou vivendo tudo o contrário do que Deus falou para mim. Deus sabe o fim. Deus sabe o fim desde o começo. Para Deus já aconteceu. Deus chama o futuro como agora. E a única coisa que Ele fala é, você precisa de fé para permanecer nos processos que estão te conduzindo ao propósito. Nós precisamos de fé, irmãos, para permanecer. Permanecer. As necessidades, irmãos, elas às vezes vêm. E tudo que nós precisamos é não dar ouvidos às necessidades. Não dar atenção para necessidades. Entender que nós estamos debaixo de uma palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. 1 Pedro, capítulo 4. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Eu estou lendo o versículo 12, agora o 13, tá, irmãos? Não sei se eu falei, às vezes não. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Olha o 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Para um pouquinho aqui, irmãos. Eu preciso só abrir um parênteses aqui por um seguinte. Eu estou falando de fé para permanecer. Eu estou falando de processos de Deus. Agora Pedro, quando vai falar sobre os processos de Deus, sobre o sofrimento, sobre o fogo que a aperfeiçoa, Pedro dá uma pausa para falar assim, cuidado para que você não esteja sofrendo por aquilo que você plantou.
Ele está dizendo assim, o sofrimento que Pedro está dizendo, que a Bíblia diz que exalta o homem, é o sofrimento por causa do reino de Deus, não o sofrimento que a gente procura com as próprias mãos. Tem muito crente vivendo coisas ruins, mas porque está plantando coisa ruim, mesmo sendo crente. Tem gente, irmãos, que, escuta isso aqui, irmãos, que reclama da vida financeira, escassez financeira, sai ano, entra ano, crise financeira, mas Deus liberou uma palavra para ela lá atrás: filho, estuda, se aperfeiçoa, faça curso, administra melhor, e ela simplesmente ignorou a voz de Deus. Então ela quer entregar o dízimo e orar, fala: Deus, que caia dinheiro do céu na minha conta. Mas a palavra de Deus era: filho, eu vou te fazer um bom profissional. Filho, eu vou te fazer, filho, estuda, porque eu vou iluminar sua mente em meus estudos. Eu vou te colocar em lugares altos. Filho, na sua área, se capacite, faça curso. Eu tenho lugares grandes para você. E a pessoa vive um lugar da preguiça. E depois fala assim: Deus, estou vivendo escassez. Quem está entendendo isso aqui, meus irmãos? Tem gente que se intromete, olha aqui, ó. Tem gente que se intromete na vida dos outros. Aí vive uma vida de briga, de confusão. Aí fala assim: eu não sei porquê, parece que ninguém gosta de mim. Estou sendo perseguido porque eu sou crente. Não, você não está sendo perseguido porque você é crente, não. Você está sendo perseguido porque você se mete na vida dos outros. Então nós precisamos discernir se o sofrimento está vindo por causa do processo de Deus, ou se o sofrimento está vindo porque nós estamos tendo atitude errada na nossa vida. Vocês estão comigo? Porque isso é legal, discernir. Porque existe o sofrimento que é parte do processo, e esse vai te ajudar, vai te purificar. Eu falei aqui que a etimologia, eu falei domingo retrasado, que a etimologia da palavra crise vem da palavra crisol. A palavra do português crise vem das línguas originais, que é o crisol, que é algo que era o purificador do ouro, da prata e do metal. A crise de Deus te purifica. Mas nós precisamos discernir se a crise foi provocada por processos de Deus, ou se é falta de obedecer o que Deus mandou a gente obedecer. Tem muita gente fazendo coisas na própria vontade, aí dá errado, fala: Deus. E Deus tinha falado assim: não, filho, não faço isso não. Eu já vivi isso. Eu precisava fazer um negócio, eu queria muito aquele negócio, né? Aí Deus me deu um sonho para não fazer, eu fiz do mesmo jeito. Eu fui comprar algo, e Deus falou assim: não compra não. Eu tive um sonho que não era para comprar. Mesmo assim eu comprei, irmãos. Pensa numa raiva que eu passei. Aí eu fui orar e falar: Deus, eu sou teu servo. E é como se Deus falasse para mim assim: é por isso que eu te dei o sonho. Nós precisamos ser atentos aos sinais de Deus. Quem aqui já teve um sonho profético? Fala amém. Quem já teve? Levanta a mão melhor, porque não vou ouvir. Pastor, já tive um sonho profético. Você sabia que hoje os crentes não estão dando atenção para os sonhos proféticos? Na Bíblia, até os ímpios davam atenção para os sonhos proféticos. Nabucodonosor, um rei ímpio, cruel, quando ele sonhava, ele ficava perturbado, ele queria a interpretação do sonho. Beltesazar e tantos outros. Porque até os homens ímpios, se for sábio, sabe valorizar os sinais que Deus está dando e as direções de Deus. Vamos continuar aqui? Verso 17. Porque, diz 1 Pedro 4, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então existem dois tipos de sofrimento.
O sofrimento provocado por nós e o sofrimento que é parte do processo de Deus para a nossa vida. O sofrimento que nós provocamos, nós precisamos entender, plantar sementes diferentes, sair deles, vencê-los. Agora, os sofrimentos que é parte do processo de Deus, nós precisamos de fé para permanecer, porque ele depende de um tempo. Ele depende de um tempo, porque ele é um processo. Mas esse processo não veio para te matar, veio para te aperfeiçoar. Quem aqui já passou por um momento de sofrimento e você não teve as respostas, como normalmente a gente não tem? Mas quando você terminou esse processo, você humildemente olhou para trás e falou: poxa vida, eu estou mais maduro, eu estou mais crente, eu estou mais fiel a Deus agora do que antes. Quem pode dizer isso aqui? Quase todo mundo. Processo de Deus. Eu queria terminar com Romanos capítulo 5. Corre lá comigo, Romanos 5. Verso 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Isso é fé, irmão. Tem que ter fé para viver isso aqui. Nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Tem que ter fé para viver isso aqui. Porque a nossa fé acredita que a tribulação produz perseverança. Porque, lembra que eu estou pregando sobre fé para permanecer? É na tribulação que você é testado na sua resiliência em Deus. É na tribulação que você é testado a sua perseverança. E quando você é perseverante, a tribulação produz perseverança. Aí nós acreditamos que a perseverança produz experiência. Sabe uma coisa que está faltando na igreja no dia de hoje? Fala comigo assim: experiência. Os crentes não têm contado mais experiências. Sabe como é que eram os montes antigamente? Quem é mais antigo de igreja sabe como é que era a oração no monte. Chegava a gente no monte, fazia uma roda, ou não, orava junto rapidinho ali, e cada um ia para o particular. A gente falava assim: vai para o particular. Aí cada um ia ajoelhar debaixo de uma árvore, o outro ia ajoelhar lá debaixo de um pé de alguma coisa, o outro ficava andando, orando para um lado para o outro, cada um no seu jeito. No final eles encontravam de novo junto e reuniam de novo. Naquele tempo era tipo, a gente chegava no monte meia-noite, eles reuniam às 6 da manhã para conversar. Aí quando eles reuniam de novo, sabe o que eles iam fazer? Um perguntava para o outro assim: você viu alguma coisa? O outro perguntava para o outro assim: você teve uma experiência? O outro perguntava assim: qual que é a palavra que Deus te deu? Compartilha com a gente. E eles começavam a dividir experiências no mundo espiritual. Era comum você abordar um irmão no culto, e o irmão chegar e falar assim: cara, eu estava orando essa madrugada, eu tive uma experiência com Deus. O outro falava assim: cara, eu estava precisando de uma intervenção financeira, eu não tinha de onde tirar o dinheiro, eu orei e o dinheiro apareceu. Era comum alguém falar assim: eu estava sentindo uma dor, aí eu orei, aí a dor foi embora. Mas parece que as experiências
estão ficando cada vez mais escassas na igreja. As pessoas não têm vivido um Jesus vivo, diário, pessoal. Sabe o que as experiências fazem, irmãos, conosco? Ela torna as páginas da Bíblia real. Ela dá vida à Bíblia. Eu me lembro de um pastor da minha equipe, pastor Paulo, um grande amigo que eu tenho. Grande amigo, pastor Paulo, Paulinho. Fui fazer uma visita com ele na casa do irmão. O irmão estava afastado do evangelho. E eu falei assim: Paulo, a palavra está com você. Ele pegou a palavra para ler e leu Marcos 16:15. Esse sinal seguirão aqueles que creem, expulsarão demônio, falarão nova língua. Quando ele falou falar nova língua, ele é muito engraçado, irmão. Você tem que conhecer ele. Ele vai vir aqui um dia. Ele é muito engraçado. Ele começou a apontar para a Bíblia e orar em línguas assim. Começou a orar em línguas. Ele apontava para a Bíblia e ficava orando em línguas. E o rapaz assustado assim. Aí eu fiquei olhando para ele assim, dá vontade, irmão, confesso, dá vontade de rir na hora, irmão. Ele é muito engraçado. Ele é tipo o Cláudio Duarte, irmãos. Pensa num pastor. Aí eu fiquei com vontade de rir, irmãos. Aí eu segurei assim para não rir. Aí lá no carro eu e ele, a gente riu. Eu falei, poxa, aí eu falei assim, o que aquele irmão pensou da visita? Eu que tinha ido, né? Eu falei assim, o que aquele irmão pensou da visita? Aí aquele irmão ligou para a mãe dele, mandou a mãe dele falar para nós. Aí chega a mãe do menino, né, desse irmão desviado da igreja, e falou assim, a mãe dele falou assim, o que vocês fizeram lá? Que meu filho está impactado com o que vocês fizeram lá. Eu falei, não teve nada demais não. Não, pastor, deve ter feito alguma coisa demais. Porque ele falou para mim que o pastor leu a Bíblia e provou para ele na hora que é verdade. E aí eu comecei a meditar naquilo, irmãos. E quando você vai para 1 Coríntios capítulo 14, depois você confere lá, a Bíblia diz que no ambiente das manifestações, das experiências de Deus, dos dons de Deus, o incrédulo, quando chega, coloca o rosto no chão, em terra e declara, Deus está no meio desse povo. Se tem uma coisa que nós precisamos voltar a fazer, irmãos, é contar as nossas experiências. Agora, para ter experiência, por incrível que pareça, as maiores experiências nasceram no meio do caos, no meio do deserto. É no deserto que você experimenta que a roupa não fica velha. É no deserto que você experimenta que a sandália do pé não desgasta. Eu até arrupiei aqui, irmãos. É no deserto que você experimenta Deus mandando pão vivo do céu. É no deserto que você experimenta água saindo da rocha. É no deserto que você experimenta Deus mandando fogo de noite por causa do frio e nuvem de dia por causa do calor. É no deserto que você experimenta provisão de cordonices para que você coma carne no meio do deserto. É no fundo de uma caverna como Elias, é que você experimenta o corvo, um animal, uma ave carnívora, que levou no bico para Elias carne. Elias no fundo de uma caverna tem uma experiência. Deus manda um corvo, uma árvore carnívora, levar para ele carne no bico e entregar. Toma, Elias, Deus mandou para você. Foi no meio da escassez que a mulher do azeite da viúva, o texto mais conhecido de Reis, é no meio da escassez com a mulher. O que você tem em casa? Eu não tenho nada senão um pouquinho de azeite, e ela vive uma transformação, uma multiplicação. É no meio do deserto, é no meio da crise, é no meio da crise que Noé pôde construir uma arca, é no meio da crise que Davi pôde experimentar que ele podia matar gigantes. É no meio da crise que Sadraque, Mesaque e Abednego pôde experimentar que podia vencer a força do fogo. É no meio da crise, entenda que Daniel entendeu que podia fechar a boca de leão. É no meio da crise que Pedro descobriu que podia andar sobre as águas. É no meio da crise que Lázaro descobriu que podia ressuscitar depois de 4 dias.
É no meio da crise que Jonas descobriu que podia sair vivo do ventre da baleia. É no meio da crise que Moisés descobriu que mar podia abrir. É no meio da crise que Josué descobriu que muralha podia cair. É no meio da crise. No meio da crise são os momentos das maiores experiências com Deus. Crise. No meio da crise. E sabe o que eu descobri? O melhor de Deus para a sua vida sempre virá depois de uma crise. Tribulação produz experiência. O que a experiência produz? Esperança. O que ela produz? Como assim? A experiência produz esperança. Moisés, no meio da crise, descobriu que Deus abria mar. Josué, quando foi entrar na terra prometida, tinha o rio Jordão. Sabe o que o Josué está entendendo? O Deus que abriu o mar vermelho é o Deus que vai abrir o rio Jordão. Você não pegou, meu Deus, não pegou. Não entendeu. O Deus que abriu o mar vermelho, depois você pode consultar, porque Deus abriu o mar vermelho, Deus abriu o rio Jordão. O Deus que abriu o mar é o Deus que abre o rio Jordão para a tua vida. Elias e Eliseu. Elias pega Eliseu e leva para que Eliseu pudesse ver Elias sendo levado pela carruagem de fogo. A Bíblia diz que Elias é levado numa carruagem de fogo. Eliseu recebe o manto de Elias. Mas o texto diz que Elias, quando vai atravessar a outra margem, ele toca com o manto na água e a água abriu. E Elias atravessa em seco. Quando Eliseu recebeu o manto de Elias, ele tocou na água, e a água se abriu também e ele passou. Sabe o que Deus está dizendo? O Deus que abre água para Elias é o Deus que abre água para Eliseu. O Deus que abriu o mar para Moisés é o Deus que abre o rio Jordão para Josué. Porque as experiências de hoje é a esperança de amanhã. Um Deus que se manifestou ontem é um Deus que se manifesta hoje e é um Deus que se manifestará amanhã. Um Deus que fez hoje, um Deus que fez hoje é o Deus que fará amanhã. Um Deus que fez hoje é um Deus que fará amanhã. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e será para sempre. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. O Jesus que se manifestou ontem é o Jesus que faz hoje. Aí você pode bater no peito e falar assim: Deus fez. Deus vai fazer amanhã. Fé para permanecer. Fé para permanecer. Escuta, irmão, nós estamos vendo a pandemia. Esses dias para trás eu estava com um homem do interior de Minas Gerais, um grande homem. O nome dele é meu pai, Senhor Nilson, 83 anos de idade. Ele olhou para mim assim, de forma muito simples. Pensa numa forma simples. Tem mais de 20 anos de interior, irmãos, muda o coração da pessoa. Muito simples o jeito que falou assim. Aí chegou para mim e falou assim: nós estamos vendo a pandemia, né? E ela não tinha nem chegado lá ainda. E ele começou a falar assim: eu já vi muitas pandemias, já vi muitas coisas. Ele falou assim: eu já passei. Aí ele falou assim: já passei pela AIDS,
Já passei, aí ele começou a citar várias. Eu fiquei assim, AIDS, mas AIDS não era pandemia, pai, pensando. Mas aí eu fui refletir. Para o tempo dele, eles não sabiam explicar o que era. E ele começou a citar para mim o tanto de coisas que ele passou. Gripe disso, gripe daquilo, espanhola, gripe H1N1. Começou a citar várias. E ele deu um sorrisão assim e falou assim: nós vencemos todos, vamos vencer de novo. Porque as experiências de hoje fortalecem a nossa fé para Deus amanhã. Amém? Você pode ficar em pé? Aleluia. A minha oração é para que Deus te anime. A minha oração é para que você saia daqui voando nas asas do Espírito. A minha oração é para que Deus regue a sua fé. A minha oração é para que Deus te leve a crer em coisas maiores no futuro. A minha oração é para que você entenda que no meio da crise é que você vai viver as maiores experiências. Pai, o Senhor sabe que eu estou pregando para mim, Senhor. O Senhor sabe que eu estou pregando para mim. E essa palavra só toca os ouvintes porque tem me tocado. Xandaba tarabra tarabra toroturi derike tarabra tarabra sheterike tarabas. Chora dandara bandaraba shekindaraba shu. Ra pranda siki deriba. Que haja renovo no Espírito, Senhor. Irmãos, eu estou sentindo uma unção de renovo nesse lugar. Eu estou sentindo uma unção de esperança nesse lugar. Estou sentindo fluir uma vida de Deus pegando pessoas e restaurando sonhos e projetos. Julgos estão sendo quebrados aqui nessa noite. Palavra de derrota, Deus está destruindo palavras de derrota liberadas sobre a sua vida. Tem pessoas aqui que tudo que você ouviu, que você não vai conseguir, que você não vai a lugar algum, que você não pode romper, que você não vai conseguir, que já não tem mais jeito. Mas Deus me traz aqui como um profeta sobre a sua vida, como autoridade espiritual para dizer para você assim: o que Deus tem para você vai acontecer. E que você precisa de fé para permanecer. Permanecer no propósito. Fé para permanecer no propósito. Fé para permanecer no propósito. Em nome de Jesus. Receba vida na sua alma, vida no seu espírito, vigor para o teu corpo. Em nome de Jesus. Amém? Levante a sua mão. Que a graça do Senhor, Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida, não só hoje, mas por todo sempre. Vá em paz. Deus te abençoe. Não se mova por necessidade, se mova por propósito. Você não precisa ouvir sobre o processo. Você já ouviu sobre o propósito. Deus te abençoe.